Graça e paz, igreja. Muito boa noite. Pastor Júnior já revelou o tema da pregação desta noite. É o Espírito Santo. Não estava no script, mas no nosso script, né? Mas estava no do Espírito Santo. Ele nunca erra naquilo que ele revela aos seus filhos. O tema da ministração desta noite é oração ousada. Quem aqui já fez uma oração ousada ao Senhor? E nessa oração ousada, o Senhor respondeu? Amém. Então, nesta noite nós vamos falar sobre oração ousada. E na Bíblia, nós nos deparamos com várias orações ousadas. Lá no Antigo Testamento, a gente pode lembrar de Abraão, quando orou pelo seu primo, para que se tivesse algum justo em Sodoma e Gomorra, que não acontecesse, que não matasse aquelas pessoas. E ele foi falando, foi orando, mas se tiver 5 justos, Senhor, e aí ele foi ousadamente orando e pedindo ao Senhor aquilo que aconteceu, que a gente já sabe, a gente já conhece da história. Uma oração ousada que também a gente muito bem conhece é a oração de Elias, quando ele estava no Monte Carmelo, junto com os profetas de Baal. Ali Elias pede ao Senhor um sinal, e o Senhor responde à oração ousada de Elias. E a gente pode se deparar com tantas outras, e o Senhor também me traz à memória a oração de Salomão, pedindo ao Senhor, e o Senhor também responde a ele através da oração. E tantas outras, Jesus, quantas orações ele não fez ousadamente ao Pai, e o Pai respondeu a Jesus. Então, ao longo da Bíblia, nós temos que aprender, nós temos que colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensina. E nesse tempo que nós estamos vivendo da igreja, um tempo, particularmente para mim, é um tempo glorioso. Tenho certeza que particularmente para todos vocês, nós temos experimentado a presença real do Senhor em todos os cultos, em todas as reuniões que nós temos estado aqui na igreja. E eu tenho certeza que vocês também têm experimentado a presença gloriosa do Senhor em cada lar. O que o Senhor quer da minha vida e da sua vida é que a nossa oração, dia após dia, seja ousada no Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor tem prazer em responder as nossas orações. Então, nesta noite, se você tiver alguma petição ao Senhor, faça esta oração ousada, porque eu tenho certeza absoluta que Ele vai te responder. Mas não fique ansioso. Porque a resposta do Senhor vem no tempo dEle, e o tempo dEle é perfeito, Ele não erra, Ele sempre chega no horário. E muitas vezes nós estamos ansiosos com as coisas que vão acontecer, mas esquecemos das coisas que estão acontecendo nos dias de hoje. Qual é o tipo de oração ousada que nós podemos fazer nesta noite? Qual é o tipo de oração ousada que você pode fazer nesta noite? E não se esqueça de anotar esta oração que você vai fazer ou já deve ter feito ousadamente. Escreve, porque eu quero dizer a você, Ele vai responder. Você que nos assiste pelo nosso canal do YouTube, faça uma oração ousada, escreva a sua oração, coloque a data e o horário que você fez essa oração, e eu tenho certeza que o Senhor vai responder. E você vai testemunhar dos grandes feitos do Senhor. Uma oração também que a gente pode colocar aqui, está lá em 1 Crônicas 4:10, é uma oração bem curtinha, simples, objetiva e ousada. É a oração de Jabes. Ele foi bem objetivo na oração dele. Mas também nesta noite eu quero falar do meu, como é que eu posso dizer? Não é o autor. O meu escritor predileto, que é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele vai listar nas suas 13 cartas várias orações ousadas, mas eu quero falar aqui nesta noite apenas de 2, que está escrito lá no livro de Efésios.
E eu queria que você já fosse ao livro de Efésios. E essas duas orações nós podemos aplicar nos dias de hoje. Antes de nós entrarmos no texto propriamente dito, eu queria dar um contexto da carta de Efésios. Que ela não é uma carta apenas teológica, mas ela é uma carta sobretudo prática. Como a carta também de Tiago. Não apenas ouvir, mas praticar aquilo que estamos ouvindo. Tudo aquilo que está escrito, nós não temos que ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. E todas as vezes que o Senhor nos ensina, o Senhor nos mostra, nós não temos que ficar apenas observando, nós temos que praticar. Colocar em prática, e a oração é intimidade com o Senhor, é entrar no Santo do Santo. A oração, como eu disse algumas semanas atrás, não é apenas o combustível do crente, é muito mais do que isso. A oração tem que ser a vida do crente. A oração é que nos move, a oração é que nos faz andar em novidades de vida com o Senhor. A oração faz ouvir o sussurrar do Senhor. Quando nós prestamos atenção, quando nós aquietamos o nosso coração, aquietamos a nossa alma, e o Senhor, Ele fala, o Senhor responde, como Ele fez com Elias. Ele não apenas respondeu, mas respondeu com fogo. É assim que temos que ousar no Senhor. Se estamos buscando esse reavivamento, nós temos que ser ousados no Senhor. Nós temos que ser ousados na leitura da palavra do Senhor. Temos que ser sinceros ao Senhor, porque Ele já conhece o meu e o seu interior. Ele já sabe o que nós vamos falar, muito antes do que eu e você. Observe que lá no livro de Efésios, voltando no contexto, para não fugir muito, Paulo lhe mostrou o plano eterno de Deus, escolhendo a igreja de Cristo para a sua salvação. E orou também para que mostrasse à igreja a grandeza desse chamado. E o Senhor está mostrando a grandeza do chamado para a igreja nos dias de hoje. Qual é a grandeza desse chamado? Orar, jejuar, ler a palavra, como o pastor Paulo pregou aqui no domingo, uma pregação maravilhosa. E eu te convido a ver, a assistir novamente. Aliás, não assistir, mas cultuar novamente. Porque tem coisas, tem detalhes profundos, que quando nós estamos aqui, muitas vezes nós perdemos. Então, coisas sobrenaturais têm saído deste altar, irmãos, e não perca a oportunidade de comer isso, de mastigar, de ruminar aquilo que o Senhor está falando para a sua igreja. E não é apenas um privilégio nosso, o Senhor está falando em todas as igrejas. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Peça, faça uma oração ousada que você pode fazer nesta noite é: Senhor, abra os meus ouvidos para que eu possa te ouvir. Abra os meus olhos para que eu possa te ver. E aí nós seremos surpreendidos pelo Senhor. Paulo orou para que Deus mostrasse essa grandeza à igreja, e mostrou. A riqueza dessa herança é a suprema grandeza do poder que estava e está à nossa disposição. Basta nós clamarmos, basta nós sermos ousados no Senhor. Já no capítulo 2, Paulo mostrou o estado de perdição e condenação que se encontravam quem? Os gentios e os judeus. E por que o apóstolo Paulo foi ousado? Nós vamos entender um pouco mais à frente. Ainda assim, o apóstolo Paulo revelou a triste situação dos gentios que estavam separados de Deus. E a oração do apóstolo Paulo foi para que ele se encontrasse com o Senhor, se reconciliasse com o Senhor, o Deus de Israel. E ainda mais mostrou como ambos, judeus e gentios, foram reconciliados numa só carne. Havia divisão, havia briga, guerras ali naquele lugar. E no capítulo 3, Paulo vai falar sobre o maior mistério de Deus nessa história. E aí ele destaca 2 pontos importantes que eu queria dizer a vocês. O primeiro ponto importante, Paulo começa dizendo que se considera
prisioneiro de Cristo. Paulo, ele não olhava a vida pela ótica ou pela perspectiva humana, mas sim de uma perspectiva espiritual, uma perspectiva dos céus, porque ele teve um encontro sobrenatural com o Deus de Israel, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e todas as vezes que nós temos esse encontro com o Senhor, nós não podemos ficar da mesma forma. Não podemos ter um encontro com o Senhor e continuar andando da mesma forma. O Senhor nos dá uma sensibilidade. Aliás, o Senhor nos deu esta sensibilidade. Qual é esta sensibilidade? Espírito Santo, que habita em mim e em você. O apóstolo Paulo sempre via a vida pela ótica soberana de Deus. Olha só o que está escrito lá em 3:1. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo, por amor de vós, gentios. Lá no 4:1 ele diz assim: rogo-vos, pois, eu, mais uma vez, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Um pouco mais para frente, lá no 6:20, não precisem projetar, até porque Rogério está ligeiro, obrigado, Rogério, e me perdoe porque eu não te passei essas passagens. Lá no 20 ele diz assim: pelo qual, Paulo dizendo, sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Você é ousado no Senhor? Se ainda não é ousado no Senhor, esta é uma oportunidade que o Senhor te dá nesta noite, para começar a ser ousado no Senhor, para que Ele possa te usar de uma maneira sobrenatural. Se Ele falar para você falar alguma coisa, fale, não tenha vergonha. Uma outra oração que você pode fazer nesta noite é: Senhor, me dá ousadia, para que você possa anunciar as boas novas do Evangelho. E aí Paulo, ele explica porque ele estava preso pela causa dos gentios. E o segundo ponto, ele está preso por dizer que os gentios, eles foram reconciliados com Deus e reconciliados para com os judeus. Um só corpo, um só espírito. Deus o chamou para pregar aos gentios, como está escrito lá em Atos, capítulo 9, verso 15. Também em Atos 26, de 13 a 18. Lá está escrito que Paulo foi escolhido para pregar para os gentios, ou romanos, se você assim achar melhor. Paulo, por ser apóstolo dos gentios, ele foi acusado, foi perseguido, foi preso pelos judeus. Aqueles que eram para ter ajudado o apóstolo Paulo, foi que prendeu o apóstolo Paulo. Muitas vezes as pessoas cristãs, elas vão nos acusar, elas vão nos difamar. Mas, queridos, como o apóstolo Paulo, ele não deu atenção a essas coisas, porque ele era prisioneiro do Senhor, no Senhor. Então ele poderia estar preso, ele poderia fazer qualquer coisa, mas o Espírito Santo que habitava nele estava em chamas. Então ele estava orando, estava clamando, estava buscando ao Senhor no Espírito. Não importa o que eu e você esteja passando, o seu espírito está fervendo, então clame a Ele. Busque Ele, busque nele, porque Ele vai te responder. Uma oração que a gente possa fazer, que a gente pode fazer nesta noite ousada é: Senhor, acende a chama do Espírito Santo na minha vida. Como foi falado aqui no domingo, esta é uma das orações ousadas que eu e você podemos fazer. Se nós queremos ver uma igreja incendiada, nós temos que ser ousados. Nós temos que sair da nossa zona de conforto. Nós temos que sair da nossa mesmice.
nós temos que querer mais. Nós temos que buscar mais. O que aconteceu domingo já é passado, irmãos. A nossa expectativa tem que estar no daqui a pouco. E você já tem que começar a orar para aquilo que o Senhor vai fazer no domingo que vem. Essa é a nossa expectativa, essa é a nossa oração. O que passou, passou, já é passado. Nós temos que estar apenas com os nossos olhos no aqui, agora. O ontem já foi, amanhã não existe, então viva o hoje. O hoje. Então seja cheio do Espírito Santo hoje, não amanhã. Tem que ser todos os dias. Essa é uma oração ousada que nós temos que fazer. E é assim que começa a pregação desta noite. Ainda eu nem comecei a pregar, irmãos. Um amém só. Brincadeira, irmãos. Eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias em Efésios, capítulo 3, versos 14 ao 21. Como eu disse no início, o apóstolo Paulo lhe fez duas orações ousadas. A primeira delas está lá no capítulo 1. Depois você leia Efésios e aí você vai entender. E a segunda oração que o apóstolo Paulo fez foi Efésios capítulo 3, verso 14 ao 21, que diz assim a palavra do Senhor. Por esta causa. Qual é a causa, irmão? Me ponho de joelhos diante do Pai. A causa que ele colocou de joelho está um pouquinho antes, lá no capítulo 2, verso 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne. E aí ele vai descrever essa oração. Por esse motivo que o apóstolo Paulo ficou de joelhos. Continuando lá no capítulo 3, verso 15. De quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com... A igreja está fraca. A igreja está precisando dessa palavra. Com poder. Mediante o seu espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder. Não é o meu e o seu poder não, viu, irmãos? É o poder do Senhor, que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Notem a oração ousada que o apóstolo Paulo fez aqui. E uma das primeiras coisas que me chama a atenção é a submissão do apóstolo Paulo. Me coloco de joelhos. Aqui o apóstolo Paulo, ele não está dizendo se nós temos que ficar em pé, deitado, sentado, nada disso. Ele está dizendo que ele está submisso à vontade do Senhor. Não importa como você ora, o mais importante é você estar submisso à vontade do Senhor. E o apóstolo Paulo, que é o centro, aqui nesse capítulo, o apóstolo Paulo tem como centro a questão da iluminação.
E nessa primeira oração que o apóstolo Paulo fez, está lá no capítulo 1, de 15 a 23, ele pede que a igreja receba entendimento. Depois vocês leem lá. Não somente o capítulo 1 e o 3, mas leiam todos os capítulos, que são 6 apenas. E aí vocês vão entender o poder que o Paulo está dizendo. Vai revestir de todo o poder, como a gente conhece em Efésios 6, armadura 6, 10. Mas Paulo está dizendo que nessa primeira oração, o centro da questão é a iluminação. Nessa primeira oração que ele faz, para que a igreja receba entendimento, que a igreja receba compreensão da gloriosa obra que Deus realizou por ela. E na segunda oração que nós lemos aqui no capítulo 3, versos 14 ao 21, ele tem como foco central a iluminação, não a iluminação, mas a capacitação. O apóstolo Paulo está orando ao Senhor para que seja capacitado. E uma oração ousada que nós podemos fazer nesta noite é para que nós possamos ser capacitados no Senhor. Seja capacitado. E nesta oração, Paulo também está pedindo que a igreja seja capacitada, revestida do seu poder. Nós lemos aqui nesses trechos 2 vezes a palavra poder. O foco nessa oração aqui não é conhecer, mas o foco nesta oração é o ser. É ser. E a primeira coisa que nos chama a atenção, como eu disse para vocês, quando o apóstolo Paulo se põe de joelhos para clamar ao Senhor, não por ele, aliás, por ele também, mas para os gentios e para os judeus, aquele que perseguia, aquele que maltratava, aqueles que deixaram Paulo preso. O apóstolo Paulo, ele ora para que o seu interior seja espiritualmente fortalecido e, por sua vez, conduzi-lo a uma experiência mais profunda com Cristo. É só através da oração, é só através da submissão, é só através da sensibilidade que nós temos o acesso para entrar no Santo dos Santos e estar no mais profunda intimidade com o nosso Senhor. Esta também é uma das orações ousadas que nós possamos fazer. Sabe, esta oração ousada vai nos permitir uma compreensão maior do amor de Deus para com a minha vida e para com a sua vida. Muitas vezes nós achamos que entendemos, mas nós não entendemos o tamanho do amor que Ele tem por mim e por vocês. Então Paulo, ele ora pedindo força, profundidade, compreensão e plenitude no Espírito Santo. E eu queria discutir com vocês esses quatro itens rapidamente. A primeira é a força ou poder, como vocês acharem melhor. A presença do Espírito Santo na vida de nós cristãos, ele tem que dar o testemunho da salvação. Nós temos que exalar o bom perfume do Senhor aonde quer que estejamos andando. As pessoas têm que olhar para mim e para você e enxergar não o Eduardo, não o Caio, mas o Senhor em nós. A ponto de dizer, o que é que o Eduardo tem? O que é que o pastor Júnior tem de diferente? Tem algo diferente ali. Nós temos que exalar o bom perfume, nós temos que testemunhar a nossa salvação, como está escrito lá em Romanos 8:9. Mas o poder do Espírito Santo nos dá a capacitação necessária para a vida. E esse é o poder que o apóstolo Paulo pede e deseja para os seus leitores. Nós já conhecemos esta passagem, é conhecida em Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Jesus, ele realizou o seu ministério através do poder no Espírito Santo.
como está escrito lá em Lucas 4, versos 1 e o 14, e Atos 10, 8 também. E esse é o único recurso disponível para mim e você, o poder está disponível, que é o Espírito Santo. E nós temos que buscar isso nos dias de hoje. Quando nós lemos e aprendemos no livro de Atos, nós vamos perceber a importância do Espírito Santo na vida da igreja, no meio da igreja. Segundo item importante é a profundidade, está lá no verso 17. Assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Essa profundidade é a fim de transmitir a profundidade espiritual. E esse transmitir, o apóstolo Paulo ele vai usar 3 verbos para profundidade. O primeiro é habitar, pastor Caio já deu uma aula para nós sobre habitar. Katoikel e paraoikel. Arraigar e alicerçar. Esse verbo aqui, habitar, é katoikel. É habitação definitiva. Essa habitação que nós temos do Espírito Santo é uma habitação definitiva. Ou seja, sentir-se em casa ou fazer morada. Paulo está pedindo para que o povo tenha uma experiência mais profunda com o Senhor Jesus. E sabe qual é o desejo do apóstolo Paulo? Que não apenas habite, mas que sinta no coração deles essa morada, que indica comunhão íntima, sensibilidade. Não é apenas um relacionamento superficial, é muito mais do que isso. É relacional, é a mesma relação que eu tenho com a minha esposa, é a mesma relação que você, pai, deveria ter com seu filho. É a mesma relação que eu deveria ter com o Senhor. Esta intimidade não é superficial. É isso que o apóstolo Paulo está querendo que eles façam, uma intimidade sobrenatural. O segundo verbo é arraigar. Esse verbo arraigar é como se, não sei se você com certeza já deve ter visto, no Nordeste, tem aquelas palmeiras enormes. O tanto que ela sobe é o tanto que ela desce de profundidade, até achar água. Para que a gente possa achar água, nós temos que deleitar na palavra do Senhor. Até que o nosso solo seja arraigado, para que a gente possa se manter firme nas promessas do Senhor, para que a gente possa se manter firme quando vier uma tempestade. Quando vier um vento, nós estamos firmes no Senhor. A palmeira, pode perceber, a palmeira vai dobrar, mas ela não vai quebrar, porque ela está arraigada, ela está firme naquele solo. Eu e você temos que estar firmes no Senhor, para que quando chegar a tempestade, quando vir uma doença, nós não vamos nos abalar, porque o Senhor é o nosso socorro. Nós temos que estar arraigados, introduzidos na palavra do Senhor. Olha o que está escrito lá em Salmos capítulo 1, verso 3. Todos já sabem esta passagem de cor, mas eu vou ler para vocês. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, mas não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Parece que eu já ouvi isso lá em Josué. Será que não? Olha só, ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha.
Quando nós estamos arraigados no Senhor, a folhagem não murcha. Pode vir qualquer problema, pode vir qualquer tempestade, eu estou no Senhor. Porta aberta, porta fechada, o Senhor continua sendo Deus. Na saúde ou na doença, nós estamos no Senhor. Empregado ou não, é o Senhor que nos sustenta. Como o pastor Júnior orou ousadamente. Por isso que eu disse que ele já revelou o tema da pregação nesta noite. O terceiro ponto é a compreensão, está lá nos versos 18 e 19. Esse termo compreensão significa, eu já estou terminando, prender, segurar, que dá uma ideia de tomar para si. Então, compreender não significa apenas entender algo no plano mental, mas sim assimilar esse entendimento no plano pessoal. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo estava dizendo é que nós podemos entender o conceito sem tomá-lo para si. E a preocupação do apóstolo Paulo é que nós apropriamos dessa imensão do amor de Deus. E aí nós vamos entrar nas 4 dimensões que o apóstolo Paulo listou aqui para mim e para você, que é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. O amor de Deus a gente consegue medir na altura, na profundidade, e não conseguimos. O amor do Senhor é infinito. Não conseguimos medir na altura, no comprimento, na profundidade e na altura. Esse é o amor de Deus para mim e a sua vida. É infinito. E para finalizar, eu gostaria de chamar o Marcelo. Nós vamos colocar em prática, fazer uma oração ousada ao Senhor. E por fim, a plenitude que está lá no verso 19, na parte B. Plenitude de Deus. O Senhor, Ele quer, Ele deseja que nós experimentamos a plenitude dEle, em todas as áreas das nossas vidas. Não é na área que a gente acha que estamos precisando, mas é em todas as áreas. Paulo está dizendo que nós temos que ser tomados de toda a plenitude de Deus, e que na verdade está além da nossa compreensão. Nós não podemos compreender a plenitude do Senhor. Não podemos. A carta de Efésios, Paulo fala que devemos ser cheios da plenitude de Deus, como está escrito lá no capítulo 1, verso 23. Cheios da plenitude do Pai, como também está lá em Efésios capítulo 3, verso 19. E ser cheios da plenitude do Espírito Santo, como está escrito lá em Efésios capítulo 5, 18. Embora o Senhor seja transcendente, nem os céus pode contê-lo. Nada pode parar o Senhor, nada. O Senhor é tremendo, irmãos. Ele habita no meio de nós de uma forma plena. Ele está em tudo, Ele está em todos os lugares. Antes da minha existência e da sua, Ele já era Deus. Antes de tudo ser criado, Ele já era Deus. Paulo nos diz que nós não devemos ser apenas cheios da plenitude de Deus, mas até a plenitude desse Deus poderoso. Nós temos que ser santo, porque Ele é santo. Será que nesta noite você pode fazer uma oração ousada? Será que nesta noite você pode ser ousado no Senhor? Ousado no Espírito Santo? Eu gostaria de convidar a igreja a ficar em pé.
Os recursos, eles estão à nossa disposição. O maior recurso que temos é a palavra do Senhor, está à minha e à sua disposição. Temos que desfrutá-la, temos que usá-la, temos que meditar. Tudo que eu e você precisamos está disponível. Basta eu e você tomar posse. Basta eu e você fazermos uma oração ousada, dizer: Senhor, eu não quero ser mais o mesmo. Senhor, eu quero ir além daquilo que o Senhor pode me levar, ou daquilo que os meus olhos estão vendo. Me leva a águas tranquilas, me leva às águas profundas, melhor dizendo. Me leva a um nível de intimidade que eu não tive ainda. Me dá esta ousadia. Eu queria que você aí no seu lugar, eu gostaria também de chamar a Rebeca e a Emilene. Não sei se a Rebeca está aqui, mas a Emilene eu sei que está. Enquanto a Emilene louva, que você aí no seu lugar faça uma oração ousada ao Senhor. Antes dessa oração ousada, peça perdão ao Senhor. Entre em comunhão com Ele. Deixe que Ele faça morada em seu coração. Deixe que Ele transforme a situação da sua casa, do seu trabalho. Deixe que Ele transforme a situação do seu filho, do seu casamento, onde quer que esteja o problema. Deixe Ele transformar. Entregue o seu caminho ao Senhor. Entregue os seus problemas ao Senhor. Porque Ele é Deus que responde com fogo. Só Ele pode te curar. Só Ele pode entrar na sua casa e transformar a situação que você encontra. Só Ele pode transformar. Só Ele, irmãos. Apenas esteja sensível à voz dEle. Esteja apenas com o seu coração, com o seu ouvido escancarado para ouvir a voz dEle. E deixe Ele trabalhar em seu favor. Se jogue nos braços dEle. É só nos braços dEle que nós encontramos o amor, a paz que excede todo o entendimento. Você que nos assiste pelo canal do YouTube, é só nos braços dEle. É só nos braços dEle que você encontra paz, que você pode sair dessa situação. Apenas entregue a Ele e deixa Ele te curar, deixa Ele te libertar. Deixa Ele fazer o que Ele tem que fazer na sua casa. Apenas adore, apenas busque Ele, a face dEle. Oh Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos nesta noite. Nós nos rendemos aos teus pés. Nós declaramos, Senhor, eis-nos aqui. Eis-nos aqui, Pai. Perdoa as nossas falhas. Perdoe, Senhor, as nossas fraquezas. Perdoe, Senhor, em nome de Jesus, muitas vezes, ó Pai, que queremos fazer aquilo que só o Senhor pode fazer. Queremos, ó Pai, agir com a força do nosso braço, Pai. Mas nesta noite nós nos rendemos a Ti. Nós estamos submissos à Sua vontade e entregamos e lhe pedimos perdão, Pai. Nesta noite, Pai, a minha oração ousada, Senhor, é: acende a chama dos nossos corações. A minha oração ousada, Senhor, é: acenda a chama dos nossos corações, Pai. Porque quando estamos com o nosso coração em chamas, nada nos afasta do Senhor, Pai. Não há preocupação, não há ansiedade, não há medo, não há insegurança, Pai. Nada, Senhor, nos afasta do Senhor quando o nosso coração está em chamas. Pai, nós queremos experimentar, Senhor, nesses dias, ó Pai, a igreja sendo incendiada pelo Teu Santo Espírito. Pai, em nome de Jesus, mais, Senhor, o fogo que queremos, ó Pai, não é fogo estranho, não é palha, Senhor, mas é o fogo do Espírito Santo, é a chama do Espírito Santo. Pai, nós clamamos a Ti, Pai, nos livra do engano, nos livra, Senhor, em nome de Jesus, da mentira, nos livra, Senhor, das falsas profecias, nos livra, Senhor,
dos falsos mestres, ó Pai, porque o Senhor já nos orientou que nos últimos dias levantariam falsos mestres, falsos profetas. Pai, em nome de Jesus, nos livra disso, Pai. Nós queremos pregar a sua verdade, nós queremos, ó Pai, falar do seu amor. Então nesta noite eu clamo, Senhor, acende a chama do nosso coração, nos dê ousadia no Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus, ousadia, Pai, a cada família que aqui está, a cada família da Igreja Batista Manaim, da família Manaim, a cada família que nos assiste, Pai, em nome de Jesus, Pai, a cada casa representada, que seja, Senhor, tomada pelo fogo, pelo Espírito Santo do Senhor, Pai, que nós possamos experimentar isso, Pai, que nós possamos experimentar a cura, que nós possamos experimentar a restauração, que nós possamos experimentar a libertação, que nós possamos experimentar, ó Pai, tudo aquilo que está disposto a nós, ó Pai, na sua palavra. Pai, nós queremos, ó Pai, em nome de Jesus, que sejam multiplicados os recursos que o Senhor tem nos dado, Pai. Queremos clamar a Ti para que sejam multiplicados os recursos, ó Pai, que têm sido trazidos à sua igreja, Pai. E somos gratos a Ti porque a cada mês o Senhor tem nos surpreendido, Pai. Obrigado porque o Senhor não nos deixa faltar. Obrigado porque o Senhor tem sido fiel. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido a nossa torre forte, Pai. E nós queremos continuar, ó Pai, esperando e descansando no Senhor, Pai. Nos surpreende, Pai, em nome de Jesus, nesta noite. Nos surpreenda, Senhor, nesta madrugada. Nos surpreenda, Senhor, no resto desta semana. Continue nos surpreendendo, Pai, em nome de Jesus, Pai, até que o Senhor volte para buscar a sua noiva. Tão somente abra os nossos olhos espirituais, Pai. Tão somente derrama sobre a sua igreja, Pai, uma unção de discernimento, visão aberta, Pai, sobre o seu povo. Pai, derrame os dons espirituais sobre a sua igreja, mas o maior dom de todos, Pai, é o amor. Nos ensina a amar, nos ensina, Pai, a amar como o Senhor nos amou. Pai, em nome de Jesus, nos perdoe pelos nossos olhos julgadores, ó Pai. Nós não somos juiz, nós não somos advogado, nós temos apenas um advogado, nós temos apenas um juiz, que é o nosso Deus, que é o nosso Pai, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Pai, gera em nós, nos constrange com o seu amor, queremos ser constrangidos com o seu amor, Pai, e nos ensine a amar como o Senhor nos amou. Porque nós estávamos perdidos, ó Pai, lá no lamaçal da perdição, e o Senhor nos escolheu, o Senhor nos levantou, e o Senhor nos resgatou, o Senhor estendeu as suas mãos, Pai, para cada um de nós, e eu sou grato a Ti por isso, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, e que a eterna consolação, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um de nós, com cada um de vocês que nos assiste pelo nosso canal do YouTube. Que Deus os abençoe, um excelente retorno para suas casas, em nome de Jesus, e seja surpreendido pela presença do Senhor. Amém?